revisar a origem do aparelho faríngeo com base nas questões aplicadas no CBL e expor a origem embriológica de malformações relacionadas à estrutura de cabeça e pescoço com foco na síndrome de Treacher-Collins. Que é a primeira questão. Eu vou fazer as questões e vou eliminando os itens errados, tá? A primeira questão. Og Pullman é uma criança de 10 anos de idade que interpreta um personagem que tem uma síndrome genética, a qual afeta a formação adequada de células mesenquimais que compõem o aparelho faríngeo. Nesse contexto, a cenário alternativa que apresenta corretamente o nome da síndrome em questão, bem como o cromossomo ou gene alterado na maioria desses casos, e o principal componente embrionário cujos derivados tiveram desenvolvimento comprometido. Então, a gente já sabe, né, que o Og tem Treacher-Collins, e aí a síndrome de Treacher-Collins ela é causada por uma mutação nesse gene TCOF1 e vai afetar o primeiro par de axis faríngeo, certo? Aí, aqui fala de Pierre-Robin e vai falar de George também. Já vou explicar um pouco melhor a síndrome de George, que a professora não falou na aula, né, mas ela falou no TBL, então eu vou dar uma explicada. Bem, aqui tem a explicação das questões. E aí, o gene TCOF1 ele é responsável pela produção de uma proteína que vai estar envolvida na gênese do RNA ribossômico que contribui no desenvolvimento de ossos e cartilagem. Então, quando essa proteína não é formada corretamente, né, por causa da mutação no gene, vai ter problemas na formação desses ossos e cartilagens relacionados ao primeiro par de axis faríngeo. E aí, no item D, ele fala sobre síndrome da desostose mandibulofacial, que é a mesma coisa, tá? Que é a síndrome de Treacher-Collins. É outro nome para a mesma síndrome. E agora falando um pouco sobre a síndrome de George, vai ser causada por uma deleção na região Q11.2 do cromossomo 22. E essa síndrome vai afetar principalmente o terceiro e quarto par de axis faríngeo, no que diz respeito principalmente à diferenciação das bolsas faríngeas e das células da crista neural. E aí as pessoas com essa síndrome não vão ter timo nem paratireoides e vão ter problemas cardíacos associados ao trato de saída do coração. Eu coloquei uma foto, né, do bebê de George, e aí dá para ver que ele não apresenta alterações faciais, né, muito grandes. Porque no caso dessa síndrome, o primeiro par de axis faríngeos, ele é afetado, mas é de uma forma muito menor se comparado a Treacher-Collins e a Pierre-Robin, certo? Foi uma coisa que a professora pediu para falar, isso, do fato dessa questão, né, do primeiro arco, mas ela também falou que não precisa aprofundar muito essa síndrome, mas saber principalmente diferenciar Treacher-Collins, Pierre-Robin e de George, certo? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira questão? Vou passar aqui para a segunda, então. Pediram para repetir o item B. Certo. O item B. Sequência Pierre-Robin, gene TCOF1 e primeiro par de axis faríngeos. Ele pergunta qual é a síndrome que o protagonista tem. É Treacher-Collins. E aí, todo esse resto, o gene TCOF1 é Treacher-Collins e o primeiro par de axis faríngeos também é Treacher-Collins, certo? Pierre-Robin eu vou falar depois, acho que está num dos últimos slides, a sequência Pierre-Robin. Tá bom? Aí, a segunda questão. No filme Extraordinário, Og menciona em sua narrativa que passou por diversas cirurgias, as quais ajudaram a respirar, a enxergar e a ouvir sem aparelho auditivo. As dificuldades auditivas, em casos como os de Og, são frequentemente descritas como surdez de condução, a qual tem relação com problemas que acometem a orelha externa e, às vezes, a orelha média ou a orelha interna. Nesse contexto, a cenário alternativa que apresenta a justificativa plausível para esse tipo de defeito em indivíduos que nascem com a mesma síndrome de Og. Certo, eu vou lendo aqui. Uma vez que o desenvolvimento dos componentes do primeiro par de axis faríngeos foi comprometido, estruturas como o tímpano e o ossículo estíbulo podem não ter se formado adequadamente. Não, porque de fato, a síndrome de Treacher-Collins vai afetar o primeiro par de axis faríngeos. Sendo que o que está errado aí fala do ossículo estíbulo. O estíbulo vai ser formado pela cartilagem do segundo par de axis faríngeos, certo? A letra B. Nesses casos, dado o comprometimento da diferenciação do mesênquima do terceiro e quarto par de axis faríngeos, tem-se falha na formação do pavilhão auricular, bem como os ossículos martelo e estíbulo. Não é o terceiro e quarto par, né? É o primeiro, o Treacher-Collins,
E ele fala de novo do estípulo, que é pelo segundo par. O martelo, de fato, é pelo primeiro. Aí, eu vou pular a C, né, que é a certa, depois eu falo. E a D. A síndrome em questão é conhecida como desostose mandibulofacial e decorre do subdesenvolvimento das proeminências mesenquimais do segundo e do terceiro par de arcos faríngeos, o que pode levar a falha na diferenciação e diferenciação de estruturas ósseas da orelha. E não o segundo e o terceiro, né? Como eu já falei, é o primeiro. E aí a certa, que é a C, em casos assim, o primeiro par de arcos faríngeos é a principal estrutura embrionária cometida, de tal modo que algumas estruturas, tais como os ossículos martelo e bigorna, podem ter seu desenvolvimento comprometido. Aqui tem a explicação. A cartilagem do primeiro par, que também pode ser chamada de cartilagem de Meckel, vai formar o martelo e a bigorna. E um detalhe é que esses ossos vão ser formados por ossificação endocondral. E aí o estribo é formado da cartilagem do segundo arco. Tem bem aí, até eu coloquei um fotinho da orelha, né? E dá para ver os ossículos aí. Tá tudo. Agora a terceira questão. Quais são as características físicas mais intensas da síndrome? Amiga, estão pedindo pra repetir o item A. Certo. O D tá pedindo. Eu vou abrir aqui no meu celular para poder ficar lendo o chat, tá? Pronto. Agora vai dar para ler o chat. Era o item A, né? Uma vez que o desenvolvimento dos componentes do primeiro arco faríngeo foi comprometido, estruturas como o tímpano e o ossículo estribo podem não ter se formado adequadamente. Tá errado porque fala do estribo. O estribo é formado a partir da cartilagem do segundo arco, certo? Deu para entender? Esqueci, né? Pronto. Então, eu vou passar aqui para a terceira questão. Quais são as características físicas mais intensas da síndrome apresentada no filme em questão? Tinha que saber, né, as características. Eu não vou ler os itens, mas eu vou passar aqui para mostrar as características de Tristan Collins, tá? Que seria hipopause malar, fístulas palpebrais e orelhas externas deformadas. Também aqui, eu coloquei duas fotos, né, de pessoas com Tristan Collins. E aí tem hipopause malar, fístulas palpebrais com inclinação para baixo, defeito das pálpebras superiores, orelhas externas deformadas e defeito da orelha média interna. Essas deformações, essas malformações, né, são causadas por quê? O primeiro par de arcos faríngeos, ele tem duas proeminências, a maxilar e a mandibular. E aí, a proeminência maxilar vai ser responsável por formar o osso maxilar, o osso cigomático e parte do osso temporal, e a proeminência mandibular vai formar o osso mandibular. E aí, o problema, né, dessas proeminências vai causar essas malformações nos ossos da face. Alguma dúvida nessa questão? Posso passar? Passar aqui. A quarta questão. Qual o provável prognóstico para indivíduos que nascem com a síndrome apresentada pelo personagem principal do filme Extraordinário? Algumas características físicas externas podem ser atenuadas por cirurgias plásticas, mas dado o déficit cognitivo, esses indivíduos tendem a não avançar nos estudos. Nesse caso, eu acho, no TBL, não sei se vocês lembram, mas a professora mostrou até um vídeo, ela mostrou tipo um corte assim do filme, que era o professor fazia alguma pergunta na sala e alguém era o primeiro assim, a responder. Isso não é só para exemplificar, que a maioria das pessoas que tem Treacher Collins não tem déficit cognitivo, tá? Aí, na maioria dos casos, indivíduos portadores da síndrome em questão morrem logo após o nascimento. Não, tanto que o Og, né, tem uns 10 anos, mais ou menos, e não é comum que eles morram logo após o nascimento. E aí, as limitações físicas variam conforme o nível de severidade do acometimento das estruturas afetadas,
Mas transporte apropriado. Lara, você quer que eu repita o slide daqui do Mesenkman, né? Eu vou repetir esse aqui. É assim, o Mesenkman do primeiro arco, o primeiro par de arcos parentes, ele vai ter um Mesenkman, que aí ele vai ser dividido em duas proeminências. E cada proeminência vai formar ossos diferentes. Então, a proeminência maxilar vai formar o osso maxilar, o osso zigomático e a maior parte do osso temporal, e a proeminência mandibular vai formar o osso mandibular. Isso foi só para justificar as malformações que vai ter na face das pessoas com Treacher Collins, entendeu? Esses ossos são todos ossos, né, do crânio, da cabeça. E aí é para justificar a hipoplasia malar e todas as outras malformações. Deu para entender? Nada. Voltando aqui pro outro. Eu tava lendo o C, né? Que é as limitações físicas variam conforme o nível de severidade do acometimento das estruturas afetadas, mas transporte apropriado podem levar a vida normal como outras pessoas. E é isso mesmo. No filme, né, dá pra ver que o Og, ele, depois de ter passado por várias cirurgias, depois de ter um transporte adequado, ele vive uma vida normal, né? Tipo, ele vai pra escola, ele vive como as outras crianças também. E aí, em geral, indivíduos com síndrome têm uma estimativa de vida de até 1 ano de idade. Não é mais ou menos a resposta da Ben, né, também, que eles costumam viver muito tempo normal depois de ter o suporte adequado. E aqui é basicamente o que eu falei, que os que têm Treacher Collins não apresentam deficiência cognitiva. E aí o Og, ele passou por muitas intervenções cirúrgicas para ele viver hoje, né, como ele vive. Ou, no filme, né, como ele vive no filme. E aí, e também outra coisa que foi importante que a professora falou na aula, que ele recebe, né, o apoio da família dele, então a mãe dele, né, deixou de trabalhar e tudo para ensinar ele, para ele ter para ele poder se desenvolver bem. Certo? A quinta questão. Quais os problemas congênitos associados ao desenvolvimento das estruturas de cabeça são mais comuns entre os nascidos vivos na população geral? Quando foi essa resposta, a professora falou, ela não falou, tipo, dados, assim, né? Mas era mais a experiência. Então, o que a gente via mais, né? Quando a gente, sei lá, na vida mesmo. Eu, pelo menos, conheço várias pessoas, né? Tem fenda labial, fenda palatina, mas essas outras síndromes não são tão comuns. E aí não teria que saber, né? Tipo, a prevalência, né, das doenças e tudo. Mas eu vou explicar um pouquinho quais essas outras malformações, tá? A anquiloglossia é quando o frênulo da língua ele é curto e se estende até o final, até a ponta da língua. Então, vai ter problema de fala e de alimentação. E aí, tem esse dado que ocorre em 1 a cada 300 nascidos. E é comum, né? Isso é bem comum. Aí, a língua bífida. A língua bífida é quando a língua ela vai apresentar 3 componentes na formação dela. O broto e 2 tumefações laterais. E aí, quando essas tumefações elas não se fundem completamente, vai ter essa língua bífida. Então, dá para ver aí na imagem, tipo uma bolinha aí, tá aí o tubérculo limpo, e as 2 tumefações. Se elas não se fundissem completamente, teria um sulco nessa linha média, e aí seria uma língua bífida, dividida em 2. E aí a fenda labial palatina, que tem aqui, que são as anomalias congênitas craniofaciais mais comuns, e são causadas pela fusão incompleta das prateleiras palatinas. Aí falando um pouco sobre o palato, né? O palato vai se formar da 6ª à 12ª semana, e ele vai ter 2 componentes, o palato primário e o palato secundário. O palato primário vai formar uma pequena parte do palato duro, e o palato secundário vai formar a maior parte do palato duro e todo o palato mole. A diferença entre palato duro e palato mole é que o palato duro vai ser ossificação e o palato mole vai ser formado por células miogênicas. Aí tem na imagem da direita, o palato primário, o azul clarinho, e o palato secundário é esse laranja, certo? E aí dá para ver também a formação, as prateleiras palatinas, na imagem da esquerda embaixo, assim, as prateleiras palatinas, que também
elas têm que se fundir completamente para que haja um palato íntegro, certo? E aí dá para ver também que a formação do palato está associada à língua. O palato mole é formado pelo palato secundário, certo? O palato secundário ele vai dar origem ao palato mole. E também vão ser células miogênicas, né, de músculo. Não vai ter ossificação como palato duro. Certo? Nada. E agora a última questão. Quais síndromes a seguir podem ser caracterizadas por apresentarem comprometimento, principalmente dos derivados do primeiro arco, ou do primeiro arco faríngico? Então, tem Treacher-Collins e síndrome de George. Síndrome de George é formado por alteração no terceiro e no quarto par de arcos faríngeos. Síndrome de Stickler e síndrome de George. A síndrome de Stickler vai ser uma alteração no colágeno, então não vai afetar diretamente os arcos faríngeos, apesar da síndrome de Stickler causar alterações faciais, como eu vou falar já mais sobre ela, eu tenho um slide sobre ela. E a síndrome de George, como eu falei, terceiro e quarto par de arcos faríngeos. Aí, a letra D, Treacher-Collins, e síndrome da deleção do cromossomo 22, que é 1.2. Essa síndrome da deleção aí do cromossomo 22, né, dessa região específica do cromossomo 22, é a síndrome de George, é a mesma coisa, tá? Como tinha no slide antes. No slide, acho que é da primeira questão até. Pronto, tem bem aqui uma explicação um pouquinho sobre cada uma delas. Pronto. Tem aqui a explicação sobre cada uma delas. A síndrome de George, como eu falei já, afeta o terceiro e quarto par de arcos faríngeos. E também, ou também pode ser chamada da síndrome dessa região aí do cromossomo 22, tá? Porque quando tem a deleção nessa região do cromossomo, vai causar essa síndrome. E aí, a sequência de Pierre-Robin, que aí afeta principalmente o primeiro arco, e aí tem esses três sintomas principais, que é a micrognatia, a fenda palatina e a glossoptose. E aí uma coisa que a professora falou na aula, que por que seria sequência e não síndrome, né? É sequência porque uma formação vai levar a outra. Tipo, uma consequência da outra, tá? E aí a síndrome de Stickler, que é um distúrbio genético no colágeno, e aí pode causar malformações na face por causa desse problema no colágeno. Certo? Pronto, gente, foi isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Pois obrigada, gente. Tá aí meu número. Se alguém quiser depois tirar alguma dúvida, mandar alguma dúvida, alguma coisa assim, pode mandar, tá? Certo? Boa prova, gente. Obrigada. Tchau.